A Mãe Natureza. Um anônimo. Dedicatória, a Amanda, pela sua generosidade. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. O desenho pretende mostrar a natureza não como os olhos de carne a veem, mas sim pelo seu aspecto espiritual, vendo-se um céu muito azul, que, na verdade apresenta-se dessa cor apenas para os olhos dos encarnados, mas que é totalmente diferente pela visão dos espíritos superiores desencarnados. No centro desse céu irradia sua energia fecundante, que nada tem de material, sendo desconhecida pela ciência materialista, reducionista. O formato da irradiação é diferente da simples luminosidade concentrada num foco que os olhos materiais não suportam. Vê-se uma quantidade enorme de água, onde aparecem algumas ilhas. É retratada uma faixa de terra firme. Os seres que atualmente habitam a terra firme, segundo André Luiz, migraram dos oceanos, sendo que a salinidade do seu sangue assim faz crer. Estão ali representados os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, que analisaremos adiante. Quanto aos seres humanos encarnados, precisam conhecer toda a realidade espiritual que os cerca, dentre as quais as chamadas forças da natureza, a fim de evoluir, harmonizados com elas, rumo a um padrão de conhecimento e conduta melhor do que o que tem, no seu geral, adotado até o presente momento, a fim da Terra ingressar na categoria de mundo de regeneração. Viver em desarmonia com a natureza e estar quase sempre infeliz, inclinado às doenças de vários tipos, mesmo quando já se pratica a autorreforma moral, porque conhecer as leis da natureza é o primeiro passo para interagir com os seres infra-humanos, o que se faz absolutamente necessário, não bastando apenas o relacionamento humano. Entendamos isso pelos exemplos que os prezados leitores verão, por exemplo, de Chico Xavier. Não consideramos a natureza composta apenas pelos seres que transitam pelos reinos inferiores, mas incluímos também os seres humanos, pois, em caso contrário, estaríamos pregando um absurdo, qual seja, a consideração pelos animais, vegetais e minerais e a desarmonia com os demais seres humanos. Infelizmente, há criaturas que preferem a convivência com os bichos e as plantas, mas alimentam aversão aos seus irmãos e irmãs em humanidade, o que gera infelicidade, certamente. Consideremos, portanto, dentro do conceito de Mãe Natureza tudo que foi criado por Deus. Introdução. Este livro sendo escrito principalmente para os espíritas, pois, apesar de contarem com informações sobre a natureza, algumas concentradas em livros como Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, além de A Gênese, de Allan Kardec, a maioria costuma se esquecer de um tema que algumas civilizações muito antigas já vinham abordando, mesmo que com os prejuízos para boa compreensão, representados pelos muitos simbolismos e pela falta de clareza nas informações, e que se pode chamar de Mãe Natureza, ou, simplesmente, a criação, ou mesmo, a natureza. Porque mãe? Deus é pai ou mãe? A natureza é um ser vivo ou apenas matéria inerte, que pode ser manipulada ao bel prazer dos seres humanos, principalmente os encarnados materialistas, egoístas e financistas à caça de lucros nos seus empreendimentos. Porque têm ocorrido hecatombes e desastres naturais de vários tipos nos últimos tempos, em que a natureza está sendo depredada. Existem realmente espíritos encarregados dos fenômenos da natureza? Esses espíritos são superiores ou primitivos? Esses e outros temas semelhantes serão tratados, a fim de chamar a atenção dos espíritas, cuja índole é normalmente ocidentalista, normalmente inclinados ao racionalismo cartesiano, europeu, ou seja, integrantes da raça branca, priorizadores do hemisfério esquerdo do cérebro, ao contrário dos amarelos, negros e vermelhos, que contribuem, sobretudo, com revelações por meio do uso prioritário do hemisfério direito da máquina viva que é o cérebro.
Começaremos com todas as referências constantes dos livros Reflexões de Montaigne para a Vida Diária volumes E, 2 e a expressão natureza, que se constituem em frases do filósofo quando ainda encarnado e os comentários intuitos ao médium na época da elaboração desses livros. Ao final é apresentado um comentário final desse tópico. Em seguida, transcrevemos o trecho do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na parte em que narra sobre a formação do planeta Terra por Jesus, seu divino governador, e sua equipe de cientistas especializados. Ao final também expomos um breve comentário. Depois, apontamos, mediante transcrição, o que a mitologia grega contava sobre Gaia, e, mais adiante, como o xamanismo trata do assunto. Seguem-se também outros temas correlatos. Pedimos a bênção de Deus, nosso Pai de amor e sabedoria, e de Jesus, Sol das nossas vidas, para que este estudo seja salutar para nossa própria evolução, bem como a dos prezados leitores. 1. A natureza segundo Montaigne. Estátua representando Sócrates, em quem Montaigne se baseava. O espírito Montaigne, querendo continuar contribuindo para o progresso da humanidade terrena, resolveu aproveitar determinadas reflexões constantes do seu livro Ensaios, escrito quando ainda encarnado, 1553 a 1592, e, através de um médium, selecionou-as e induziu a comentar tais trechos à luz da doutrina espírita. Assim, surgiram os 3 volumes de Reflexões de Montaigne para a Vida Diária, disponíveis em formato de livro, editado pela editora Anque Guedes, que foram distribuídos gratuitamente, principalmente em Juiz de Fora, MG, e na internet, disponíveis para download no blog luisguilhermemarques.com.br e no valioso portal da Biblioteca Virtual Espírita. Desses livros extraímos tudo que se refere à natureza. Trata-se de uma visão limitada em termos de realidade espiritual, mas bem pode servir como se fosse um introito ao tema deste livro, o qual abordará a questão de forma mais espiritual. Quanto aos excertos, estão numerados apenas para facilitar sua consulta. 1. A morte como fonte de transformação. Tudo nos leva a crer que a morte não é o fim último. A própria natureza nos fornece exemplos de misteriosas relações entre o que não mais existe e o que vive ainda. Página 111 do Vol. I. A morte ainda é tratada como um acontecimento temível, principalmente porque as religiões tradicionais assim têm procurado inculcar na mente das pessoas. Montaigne não avançou muito no esclarecimento desse tema, mas instigou as pessoas a estudarem melhor o assunto. Para quem acredita que existe vida após o decesso físico, fica a certeza que a transição não é o fim, mas apenas o início de uma nova realidade, cabendo aqui um comentário sobre a crença na reencarnação, segundo a qual se alternam periodicamente as vivências no mundo espiritual e no mundo material, visando a evolução infinita dos seres, rumo a Deus. Para aqueles que acham que não há vida depois da morte, fica a ideia de que o enfraquecimento do corpo chega a um ponto tal que não se sustenta mais a vida física por uma decorrência fatal da lei da natureza. O objetivo deste estudo não é convencer os prezados leitores da sobrevivência da alma, mas sim procurar ajudá-los a viver bem enquanto estão neste mundo material, o que já representa uma grande coisa. Quanto a Montaigne, acreditava na vida após a morte, coisa em que também este comentarista tem como certa, sendo, por isso, a morte encarada como mera transição não dolorosa entre duas realidades. 2. A essência da filosofia. Mas o ofício da filosofia é serenar as tempestades da alma e ensinar a rir da fome e da febre, não mediante um epiciclo imaginário qualquer, mas por meio de razões naturais e sólidas. Tem por fim a virtude, a qual não está, como quer a escolástica, colocada no cimo de algum monte alcantilado, abrupto e inacessível. Os que dela se aproximaram afirmam-na ao contrário, alojada em bela planície, fértil e florida,
de onde se descortinam todas as coisas. Pode-se ir até lá em se conhecendo o local, por caminhos ensombrados, cobertos de relva suavemente floridos, sem esforço e por uma subida fácil e lisa como a da abóbada celeste. Por não terem frequentado essa virtude suprema, bela, triunfante, amorosa, tão deliciosa quanto corajosa, inimiga declarada e inconciliável do mau humor, do desprazer, do temor e do constrangimento, e que tem por guia a natureza e por companheiros a felicidade e a volúpia, foi por não a frequentarem que, na sua ignorância a julgaram tola, triste, disputadora, aborrecida, ameaçadora e a colocaram sobre um rochedo afastado, dentro do mato, a fim de espantar as gentes como um fantasma. Página 226 do Vol. 1. A arrogância de muitos pseudofilósofos fez com que as pessoas em geral tomassem verdadeira birra da expressão filosofia. Na verdade, filosofar era natural em pessoas como Montaigne, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, etc. Porque amam a humanidade. Os filósofos negativistas representam verdadeiras anomalias nessa área do conhecimento que deve conduzir a Deus e a felicidade. Há filósofos que mais parecem matemáticos do que estudiosos da ciência de viver bem, mas esses são interessantes apenas para quem gosta de raciocinar por diletantismo e sem contribuição alguma para a melhoria da qualidade de vida. 3. Autossustentação. A natureza cuida igualmente de todas as criaturas. Não há nenhuma que ela não tenha abundantemente provido de meios necessários à sua conservação. Página 189 do Vol. 2. Se todos os seres inferiores detêm meios de sobrevivência, quanto mais os seres humanos. O que falta, muitas vezes, em algumas pessoas é a vontade firme de aperfeiçoar-se e insistir no trabalho. Quem se esforça e tem persistência sempre progride. 4. Evolução infinita. O tempo muda a face do mundo, uma ordem de coisas substitui outra, necessariamente. Nada é estável, tudo se transforma e a natureza está em contínua metamorfose. Página 311 do Vol. E a frase é de Lucrécio e Montaigne aproveitou como reforço para reconhecer que tudo está sujeito às mudanças permanentes. Na verdade, essas mudanças ocorrem no sentido da evolução, ou seja, aperfeiçoamento, mesmo quando pareça o contrário. Por isso, o otimismo não representa entusiasmo ingênuo, mas simplesmente o resultado do conhecimento da lei divina, que rege o universo e todos os seres que o compõem, inclusive os seres humanos. Nenhuma obra é mais esclarecedora nesse sentido do que a produção filosófico-científica de Pietro Baldi, principalmente a grande síntese, que ilumina as inteligências abertas para a verdade, aquelas que procuram o conhecimento reverentes a Deus. A evolução é uma das principais leis da criação divina, a qual se processa, todavia, não exatamente conforme a ideologia um tanto pessimista de Charles Darwin, que enxergou a competição, o ódio, como sua mola mestra, mas sim pela colaboração, detectada por Jean-Baptiste Lamarck, que se traduz no amor. As afirmações da obra baldiana vão sendo cada vez mais comprovadas pelas inteligências libertas dos preconceitos e sobretudo da vaidade. Tinha razão Montaigne ao afirmar que somente a revelação divina nos faz chegar à verdade, mas, para tanto, a humildade é pré-requisito indispensável. 5. Só Deus é imutável. Só Deus é, não segundo uma medida qualquer do tempo, mas segundo a eternidade imutável e fixa, que não é função do tempo e não está sujeita a variações. Nada o precedeu, nada se lhe seguirá, e nada é mais novo ou recente, ele é realmente, agora e sempre, o que para ele são a mesma coisa. Nada a não ser ele existe verdadeiramente, de que se possa dizer foi e será, porquanto ele não teve começo e não terá fim. Páginas 311 e 312 do Vol. 2. A crença em Deus é natural no ser humano,
tendo apenas evoluído da ideia de um Deus para cada fenômeno da natureza ou situação específica da vida para um Deus único, criador de tudo que existe. É antinatural o ateísmo, fruto do orgulho desmedido de alguns homens e mulheres, que se rebelam à ideia da humildade. Como não pode haver efeito sem causa, se o universo é regido de forma inteligente, não pode ter sido obra do acaso. A observação atenta e sem preconceitos do universo e da própria realidade humana, dentro do contexto em que se desenvolve, mostra que sem a ideia de Deus nada faz sentido. Já passou o tempo em que a afirmação da existência de Deus ficava nos domínios da filosofia e da religião, pois a própria ciência, principalmente através da física, vem demonstrar que a perfeição do funcionamento do universo se deve a uma causa perfeita. 6. O dever de ensinar. A natureza gratificou-nos generosamente com a faculdade de nos isolarmos para refletir. Convida-nos não raro a fazê-lo para nos ensinar que temos obrigações para com a sociedade e principalmente para com nós mesmos. A fim de forçar nossa imaginação a pôr ordem no próprio devaneio e conduzi-la na direção de dados objetos, impedindo-a de se perder em extravagâncias. Nada melhor do que desenvolver as ideias ocasionais. É o que faz que dê atenção às minhas, pois impus a mim mesmo consigná-las em meus escritos. Quantas vezes, aborrecido por não ter podido criticar abertamente tal ou qual ação, por civilidade ou prudência, eu o fiz nestes ensaios com a esperança de contribuir para a edificação de alguém. Página 359 do Vol. E, a quem tem o dom de escrever, outros são oradores, outros bons conversadores e assim por diante. De qualquer forma, cada um pode assumir o dever moral de contribuir para a melhoria da sociedade transmitindo-lhe suas reflexões, seus conhecimentos e experiência. Salvo casos especiais, hoje em dia só vive isolado quem se recusa terminantemente a interagir com as demais pessoas. O número de agremiações de vários tipos, entidades associativas, filantrópicas, políticas, classistas, religiosas etc. é muito elevado e espalha-se por todas as localidades, inclusive as mais distantes e pobres. Cada um deve integrar-se em pelo menos algumas dessas entidades e aí dar sua contribuição, inclusive ensinando o que sabe. Esse é um dos grandes projetos de vida, preconizado por Montaigne através da sua pena engenhosa e idealista. 7. Tudo tem uma razão de ser. Como quer que encaremos este nosso mundo, vemo-lo cheio de imperfeições. Nada é inútil na natureza, nem mesmo as inutilidades. Nada existe que não tenha sua aplicação. Página 131 do Vol. 3. As imperfeições que existem se devem à própria condição humana, uma vez que a natureza é perfeita no seu funcionamento, onde cada peça tem uma utilidade determinada e imprescindível no conjunto. O equilíbrio ecológico depende de todos os seres, dos mais evoluídos e dos menos evoluídos dentre as espécies. Até dos seres inanimados, que compõem o conjunto e são essenciais para a vida. As aparentes inutilidades têm também uma finalidade maior, que, nem sempre, conseguimos entender, justamente pela nossa visão limitada do conjunto, pelo relativo e reduzido conhecimento que temos das leis que regem a natureza. Tudo contribui para a harmonia universal. Jean-Baptiste Lamarck, o famoso naturalista francês, afirmava que vigora na natureza o sistema da cooperação e enquanto que o da competição foi preconizado por Charles Darwin. Todavia, até a competição tem sua utilidade, somente sendo de lamentar-se que seja desenfreada e desumana, a qual, muitas vezes, aparece nos ambientes humanos, quando se esquece a caridade e priorizam-se a força e a astúcia. Não há razão para a luta de classes, a disputa acirrada entre pessoas por situações de privilégios, o distanciamento dos indivíduos e a desconsideração pelos seres inferiores da natureza, pois uns necessitam dos outros, perpétua e inexoravelmente. 8. A sabedoria de Sócrates.
Perguntai a Alexandre o que sabe fazer. Dirá, subjugar o mundo. Indagai o mesmo de Sócrates e responderá, viver a vida humana de acordo com as condições estabelecidas pela natureza. Ciência bem mais vasta, mais pesada e mais digna. Página 146 do vol. 3. O progresso simplesmente material levou a humanidade ao vazio existencial, gerando problemas como o medo, a solidão, a ansiedade e a rotina. As pessoas se desenvolveram intelectualmente, passando a ter mais tempo para refletir, mas o interior da maioria está despreparado para o exercício do autoconhecimento. Assim, muitos sentem os efeitos da depressão, produto da inconsistência interior, que acabará por fazê-los partir para o autoconhecimento. Quando se diz que devemos viver de acordo com as condições estabelecidas pela natureza, deve-se entender a natureza humana, para tanto sendo necessário o autoconhecimento, que sinaliza para o autoaprimoramento intelecto-moral. Sem esse investimento, a vida fica sem sentido, pois simplesmente possuir bens materiais gera o desencanto e não possuí-los produz a revolta. O caminho é o autoconhecimento. 9. Os prazeres. A filosofia não se opõe aos prazeres naturais, conquanto não se abuse deles. Recomenda a moderação e não a fuga. E seus esforços visam desviar-nos dos que não são naturais ou que, embora vindos da natureza, se deturpam. Diz que o espírito não deve intervir com o fim de aumentar nossas necessidades físicas. Adverte-nos com razão da inconveniência de citar nossa fome com excessos, aconselha-nos a não nos empanturrarmos em lugar de nos alimentarmos, bem como a evitarmos tudo o que desperte nossos apetites. No que concerne ao amor, convida-nos a somente satisfazermos as solicitações da carne, sem que a alma se perturbe, porque a coisa não lhe diz respeito e lhe cumpre apenas assistir o corpo. Creio, portanto, estar certo quando observo que esses preceitos, que considero entretanto algo excessivos, visam um corpo em estado de desempenhar seu papel. Quanto a um corpo debilitado, parece-me inútil tentar aquecê-lo e animá-lo mediante processos artificiais, ou recorrendo à imaginação a fim de lhe devolver o apetite e a alegria que já não possui. Páginas 205 e 206 do vol. 3. Montaigne imaginou duas situações diferentes, aqueles que tinham ainda uma disposição, digamos, juvenil e aqueles outros que viviam em estágio de maiores limitações físicas. No primeiro caso, aconselhava a moderação, no segundo, a serenidade. Hoje em dia, muito mais do que naquela época, muita gente procura retardar o envelhecimento e alguns até o rejuvenescimento. É muito justo recorrer-se aos meios que propiciam a longevidade. Todavia há recursos que nenhum efeito colateral produzem e outros que realmente prejudicam a saúde. Um grande problema atual são as cirurgias plásticas que visam apenas satisfazer a vaidade doentia, tratamentos agressivos para manter viva a sexualidade, anabolizantes e outras formas de forçar o organismo a situações antinaturais. 10. Viajar é adquirir cultura. Viajar afigura-se-me um exercício proveitoso, pois o espírito vive então continuamente solicitado a observar coisas novas e desconhecidas, e, como digo a miúde, não sei de melhor escola do que essa que lhe mostra a grande diversidade da existência, ideias e usos entre os homens, bem como a contínua variedade de formas da natureza. Página 259 do vol. 3. Em cada localidade que visitamos vemos pessoas com costumes diferentes, estilos de vida que sequer imaginamos e aprendemos a respeitar a diversidade. Bairrismo é uma versão do facciosismo, que sempre acarreta desunião e demonstra um egoísmo condenável. Devemos abrir a mente e o coração para as coletividades que não sejam a nossa, assim como ensinava Sócrates, que se dizia cidadão do mundo. 11. Estender a alegria. Estendamos a alegria e restringamos a tristeza. Página 263 do vol. 3.
Propagar alegria transforma o panorama interior das pessoas e muda para melhor a paisagem exterior do mundo. A tristeza é uma doença que corrói a alma das pessoas pessimistas, as quais não valorizam, como deveriam, a luz do sol, o ar, a natureza em geral, o benefício da saúde, a amizade, o lar, os amigos e todas as benesses que felicitam nossa vida. Cabe, porém, a cada um contribuir para o próprio bem e o bem geral para merecer gozar a bênção da alegria de viver. 12. O exemplo de Sócrates. Os discursos de Sócrates, cuja forma e sentido nos foram transmitidos por seus discípulos, só têm a nossa aprovação em consequência do respeito que devotamos à opinião pública. Se um homem desse porte nascesse agora, muito poucos o louvariam. Só apreciamos as graças picantes e artificiais, as que se escondem sob a simplicidade e a sinceridade não as percebe nossa visão grosseira. Página 301 do Vol. 3. Sócrates não tinha intenção alguma de complicar o que é simples. Ensinava que a fonte do conhecimento está na natureza, criação de Deus, cujas leis devem ser observadas. Sua personalidade luminosa não estava sujeita à força rebaixante do orgulho, do egoísmo ou da vaidade, que amarram o ser humano ao primitivismo e limitam seu desenvolvimento interior. Por isso, poucos estavam preparados para seguirem sua proposta do autoconhecimento, que só é inferior à de Jesus, que lhe foi além. Infelizmente, seus próprios discípulos mais eminentes estavam muito abaixo dele, pois influenciados ainda por algum dos 3 defeitos morais. O que eles repassaram à posteridade da ideologia do mestre deve ser uma pálida informação, prejudicada inclusive pelas dificuldades linguísticas e traduções, chegando até nós de forma insatisfatória. Sócrates, como Jesus, não se preocupou em escrever, mas sim em marcar a fogo as almas que lhe cruzaram o caminho. 13. Sócrates. Sócrates exprimia-se de um modo natural e simples, assim fala um campônio, assim fala uma mulher. Refere-se continuamente a cocheiros, carpinteiros, sapateiros, pedreiros. Suas induções e suas analogias são tiradas das ações mais vulgares do homem. Todos entendem o que ele diz. Sob tão pobre roupagem não teríamos jamais compreendido a nobreza e o esplendor de suas admiráveis concepções, pois julgamos mesquinhas as que a erudição não realça e só percebemos a riqueza pelo aparato. Nosso mundo é feito de ostentação. Os homens incham-se de vento e andam aos saltos como os balões. Sócrates não procura fazer que prevaleçam ideias quiméricas. Seu objetivo é prover-nos de fatos e preceitos de imediata aplicação na vida, controlar suas ações, observar a lei do dever, obedecer à natureza. Sempre foi igual e fiel a si mesmo, e não se ergueu por impulsos até a perfeição, mas pelo seu caráter. Ou melhor, não se elevou e sim abaixou o homem para aproximá-la de sua origem, da natureza, a que subordinou as aspirações, as desilusões e as dificuldades da vida. Página 302 do Vol. 3. As 3 metas expostas acima representam o esforço de uma vida inteira: controlar suas ações, observar a lei do dever, obedecer à natureza. Infelizmente, a maioria dos filósofos tem pecado pela falta de humildade, pela falta de reverência a Deus e, com isso, perdem o fio da meada, que conduz ao conhecimento da verdade. Os orgulhosos, os egoístas e os vaidosos não têm a conexão necessária para receber a inspiração divina, que Montaigne apresenta como única forma da pobre razão humana superar seus estreitos limites. Sócrates só é inteligível para quem já trilha o caminho da humildade e da procura sincera pelo autoaperfeiçoamento moral. 14. Ciência sem amor. Não precisamos de muita ciência para vivermos satisfeitos, e Sócrates nos ensina que aquilo de que necessitamos trazemos-lo em nós mesmos, e oferece-nos o método de explorá-lo e aproveitá-lo. Toda ciência,
fora da que nos vem da natureza, é vã e supérflua, e podemos considerar-nos felizes se não nos pesa e embaraça mais do que nos serve. Não é preciso saber muito para ser sábio. Página 303 do Vol. 3. A inteligência sem o correspondente amor não muda a essência da sociedade nem das pessoas individualmente, apenas as torna mais arrogantes. Toda ciência só é realmente útil se melhora o ser humano no trato consigo próprio e com seu semelhante. Atulhar os cérebros com informações que não mudam a essência humana é o que as escolas e os lares têm procurado fazer atualmente. O resultado são muitos transtornos psicológicos. Pessoas imaturas moralmente passam a não saber o que fazer com tanta bagagem cultural, tombando na depressão ou nos despautérios, quando não na criminalidade. 15. A morte. Por que haveria natureza de inspirar-nos horror à morte, se de tão grande utilidade esta na sucessão das vicissitudes de suas obras? No concerto universal, a morte antes favorece o nascimento e o crescimento das criaturas do que sua perda e ruína. Assim se renovam as coisas. Página 315 do Vol. 3. A única expectativa infalível na vida de cada um é a morte. Todavia, por desinformação, muitos são levados a temê-la como sendo o fim da vida, quando, na verdade, as próprias religiões ensinam que se trata apenas da perda do corpo físico, continuando viva a alma no mundo espiritual. Não existe uma religião sequer que pregue o contrário. Aliás, a crença na imortalidade da alma é instintiva mesmo nos povos primitivos do nível pré-histórico. A fé deficiente, oscilante, pouco consistente, é que proporciona campo para a dúvida quanto à continuidade da vida após a morte. Para os que não acreditam na reencarnação, a vida após a morte continuaria perpetuamente no plano espiritual, variando quanto a alguns detalhes. Para os que creem na reencarnação, as almas viveriam alternadamente como encarnadas e desencarnadas, evoluindo intelecto moralmente rumo à perfeição relativa. 16. A mestra natureza. Adotei o preceito antigo de que sempre acertaremos seguindo a natureza, e entendo que submeter-se a ela é regra soberana. Página 318 do Vol. 3. Sócrates pregava a observação da natureza, seguindo-se seus referenciais. A natureza representa a criação divina, que, naturalmente, se rege por leis perfeitas e benévolas. Contrariá-la só traz maus resultados, provenientes dos vícios e do desrespeito à ecologia. Os homens e mulheres da nossa época, confiantes demais na própria inteligência e poder criador, têm violado as regras da natureza, incidindo nos piores resultados, como sejam certas doenças orgânicas degenerativas e mentais. É preciso refletir sobre o assunto e procurar viver sabiamente. Jean-Baptiste Lamarck afirmava que a natureza funciona em regime de colaboração, enquanto que Charles Darwin, posteriormente, enfatizou a competição. Cada um opta por uma ou outra corrente, colhendo para si mesmo os frutos da própria escolha, vivendo feliz e solidariamente ou estando sempre em pé de guerra. Quer se adote uma corrente, quer outra, não se deve temer a passagem para o mundo espiritual, pois a vida continua sempre e nunca se extingue. Somos espíritos e não corpos e existiremos por toda a eternidade. 17. As leis. A natureza cria sempre leis melhores do que as nossas. Página 322 do Vol. 3. Montaigne, que exerceu o cargo de juiz durante muitos anos e terminou por exonerar-se espontaneamente, desenvolveu uma opinião desfavorável em relação às leis do seu país, no que tinha razão, pois estavam, na sua maioria, aquém do ideal da verdadeira justiça. Adepto por inteiro das ideias filosóficas de Sócrates, o qual colocava a natureza como paradigma para a vida humana, entendia que nunca seriam realmente boas as leis humanas que contradissessem aquela, no que também estava certo. As leis humanas, infelizmente até hoje, dificultam a concretização da igualdade,
Não incrementam a fraternidade e costumam fazem da liberdade mera palavra sem sentido. Considerando-se sob aspecto macroscópico, observa-se que na natureza vigora a cooperação conforme identificou Jean-Baptiste Lamarck, e não a competição, tese defendida por Charles Darwin. Nesse contexto os seres atuam de forma programada e todos vivem da melhor forma possível para a função que cada um ali desempenha. Especificamente no reino animal, os instintos levam os seres a interagir com utilidade geral, observando-se que até as agressões entre as espécies, que chocam nossa sensibilidade, se limitam ao indispensável à sobrevivência. Somente nas coletividades humanas ocorrem excessos, por conta dos defeitos morais, representados pelo orgulho, egoísmo e vaidade, que nos impulsionam a colocar os interesses pessoais em desacordo com os interesses da coletividade. Nossa inteligência ainda não conseguiu auto-impor-se uma ética superior, segundo a qual cada ser deve autolimitar-se para não lesar os direitos alheios. Caminhemos para um futuro onde tal acontecerá, tendo como paradigma a máxima do amor ao próximo como a si mesmo. As leis da natureza são adequadas ao nível de aperfeiçoamento das espécies. Para os humanos a referência é aquela referência do Cristo. Sem uma compreensão clara nesse sentido, estaremos vivendo em permanente conflito com os demais membros da coletividade e com a própria consciência. 18. Os prazeres saudáveis e os nocivos. É tão absurdo repelir os prazeres que a natureza nos oferece como se apegar demasiado a eles. Página 352 do Vol. 3. É importante distinguir os prazeres que a natureza nos oferece, que são saudáveis, daqueles criados pelas pessoas cujo padrão ético-moral deixa muito a desejar. O bom senso é que vai ajudar a distinguir uns dos outros. 19. A natureza como modelo. A grandeza da alma consiste menos em se elevar e avançar do que em ordenar e se circunscrever. Grande é tudo o que é suficiente, e há mais elevação em amar as coisas comuns do que as eminentes. Nada é tão legítimo e belo como desempenhar o papel de homem em todos os seus aspectos. Não há ciência mais árdua do que a de saber viver naturalmente. Página 355 do Vol. 3. A mais importante obra que alguém pode realizar é aprender a viver de acordo com a natureza, ou seja, as leis de Deus. Não importam os detalhes exteriores, o importante é que o ser humano se adeque a esse modelo. Invenções, tecnologia, conforto, construções, leis, políticas governamentais, economia. Tudo é útil se obedeça às leis divinas e prejudicial se está em descompasso com elas. 20. Os prazeres do corpo e os do espírito. Sócrates, mestre desses sábios e nosso, não diz o mesmo. Aceita, como deve, o prazer físico, mas prefere o do espírito, que julga mais rico, forte, variado e digno. Este último porém não deve isolar-se. Sócrates não é um sonhador, mas tão somente controlar o outro. Deve atentar para a moderação e não apresentar-se como adversário. A natureza é um guia amável, mas no qual a prudência e a justiça superam a doçura. É preciso penetrar a natureza das coisas e ver exatamente o que ela exige. Página 357 do Vol. 3. O bom senso e o nível ético-moral de cada um é que mostram o espaço que cada prazer deve ter na nossa vida. Alguns se sentem bem com as sensações mais primitivas, enquanto que outros se extasiam com a sensibilidade espiritual mais pura. Entre esses dois extremos se coloca a humanidade, com a liberdade que cada um tem de escolher seus caminhos. Porém, se a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Comentário: Michel de Montaigne era um discípulo tardio de Sócrates e, por isso, os leitores poderão ver sempre referências à forma socrática de pensar. Para o grande mestre da filosofia, que foi Sócrates, tudo que o ser humano consegue fazer de melhor é seguir o grande modelo que é a natureza. Realmente, a natureza funciona conforme as leis de Deus, pois,
tirante os seres humanos, que conseguem contrariá-la, por conta do seu livre-arbítrio. Os demais, ou sejam, os que ainda não chegaram a essa fase evolutiva, seguem na risca e, portanto, nunca erram. Em O Livro dos Espíritos, no tópico intitulado As Leis Morais, encontram elencadas as leis da natureza não só humana, mas também aplicáveis a toda a criação. Como essas leis interessam ao nosso estudo, transcrevemos o livro intitulado As Leis Morais em item específico, logo adiante. 2. A formação da Terra. Nenhuma obra espírita esclarece melhor este tema do que A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. 1. A Gênese Planetária. A comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana e de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas, no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente, de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência, como um planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno, incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. A criação da Lua.
Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre e nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados ramos da natureza. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em todas as direções, a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o Verbo da criação do princípio. Como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava, em silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos,
Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus à superfície do mundo germe sagrado dos primeiros homens. 2. A vida organizada. As construções celulares, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os ramos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas, desses conjuntos singulares, formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo, desse modo,
As grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos, no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam, igualmente, a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando, com as suas experiências, uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos, do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais, nesse vasto campo de operações, é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio em face dos imperativos da lei de seleção. Mas, o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proceno da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados e a paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais notavam-se algumas raças de antropóides, no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore, no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos, tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos, pela superfície do globo,
no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus.